E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Se você já fazia parte da nossa comunidade, é um prazer te ter aqui de volta com a gente. Vamos lá, a gente vai começar aí lendo em Gênesis. Dessa vez eu fiz meu esboço, porque eu percebi que eu preciso de um esboço para não ficar fugindo muito do tema. Então vamos lá, a gente vai começar aí lendo Gênesis 3, versículo 8. Tudo começa em Gênesis, né, gente? Não dá para poder fugir disso. Vamos lá. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Eu queria começar, primeiramente, né, frisando isso. Eu sempre achei muito simbólico, sabe? Porque antes do erro, Adão tinha esse encontro diário com Deus, era algo natural, era uma rotina de relacionamento com Deus, não era nada forçado. E o mais curioso é que depois que Adão peca, a primeira atitude dele, mesmo conhecendo e se relacionando com esse Deus, é de se esconder por vergonha. E daí Deus faz essa pergunta, que à primeira vista ela até parece simples, que é: Adão, aonde você está? Só que no fundo, essa pergunta não é uma pergunta para saber a localização geográfica. Deus não está querendo saber: Adão, aonde você está? O que Deus aqui está perguntando, no sentido, né, é para trazer a Adão uma consciência de posição, perguntando a Adão. É como se Deus dissesse o seguinte: aonde é que você está agora, Adão? Aonde foi que você se perdeu? E essa pergunta, de certa forma, ela vem ecoando até hoje. A gente se esconde às vezes atrás da rotina, atrás da pressa, atrás das culpas e do medo, e sem perceber a gente acaba se distanciando daquilo que dá sentido à nossa vida, daquele que dá sentido à nossa vida. O tema de hoje é para poder falar sobre chamado. E a gente trata, a nossa visão sobre chamado é uma visão de que nós temos algo a cumprir. Isso não é chamado. Quando chega na fase assim da adolescência, pelo menos é onde mais acontece, daquela crise existencial do porquê que eu nasci, para que eu fui chamado, para que eu fui criado. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. A gente confundiu chamado com missão, a gente confundiu chamado com trabalho. Chamado não é trabalho. E você vai ver aonde eu quero chegar com isso. E daí, quando a gente volta um pouquinho para Gênesis 2:15, eu vou ficar usando a minha colinha, porque de verdade, gente, eu não posso fugir desse tema. Gênesis 2, versículo 15, que vai falar o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E depois no 19, né, que a gente vai pular aqui, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu. É justamente isso. E esse daqui é o ponto central. A gente começa em Gênesis, continua em Gênesis, porque aqui dá pra ver como era que as coisas eram diferentes, sabe? O Senhor, ele não chamou Adão, não criou Adão só para poder trabalhar, só para poder obedecer. Deus confiava tarefas a Adão. Ele deixava que ele desse nome aos animais, cultivasse a terra. Ele convidou Adão para participar da criação. Além de sacrifício, além de obras, o Senhor, ele quer um relacionamento. A obediência, ela é resultado desse relacionamento. Você só consegue obedecer em quem você confia, em quem você conhece. E o Senhor aqui, ele chamou Adão para poder caminhar junto com ele. E é isso que o Senhor vem fazendo com a gente. Esse caminhar junto é um tema que vai aparecer várias vezes na Bíblia. Tipo em Miqueias 6, no versículo 8, onde vai dizer o seguinte: quando Deus diz que ele quer do homem, que o que ele quer do homem é que ele pratique a justiça, que ele ame a misericórdia e que ele ande em humildade com Deus. É sobre um relacionamento e não sobre uma religião, sabe? E mais pra frente, em Êxodo 19, no versículo 6, Deus chama Israel para ser um reino de sacerdote. E o que é interessante aqui, sabe, é essa busca do Senhor por pessoas dispostas a se relacionarem com Ele. O desejo de Deus de que não seja só um povo com sacerdotes, mas que seja um povo de sacerdotes. É uma nação
inteira se relacionando com Deus. Quando o Senhor convida o povo para poder subir um monte com ele, o povo olha para Moisés e fala: não, pode você. O Senhor queria se relacionar com o povo, não somente com Moisés, mas o povo não entendeu isso e às vezes a gente acaba terceirizando. Eu falo isso trazendo para o dia atual em relação principalmente a dentro da igreja. Às vezes a gente acaba terceirizando o nosso relacionamento com Deus, querendo que o pastor, que o líder ore pela gente, que eles tomem as nossas causas, que eles apresentem a Deus as nossas necessidades, quando o Senhor está buscando que a gente se relacione com Ele. E Ele continua perguntando: aonde você está? Mais pra frente, né, esse mesmo pensamento ele vai reaparecer de novo no Novo Testamento, em Apocalipse 1, no versículo 6, quando João ele diz o seguinte: que Jesus nos fez reino e sacerdote para Deus, o seu Pai. Ou seja, o que se perdeu lá no Éden começa a ser restaurado agora através de Cristo, através do seu sacrifício. O véu do templo se rasga e o convite é feito para que todos nós entremos sem mais medo, sem mais vergonha, diante da presença do Senhor para se relacionar com Ele. E aí, o Senhor, Ele continua nos chamando para poder voltar. E é bonito pensar, sabe? Porque no fundo toda a história bíblica, se você for olhar, ela é sobre esse retorno. E eu queria trazer isso para vocês para poder fazer com que a gente entenda, tentar trazer esse entendimento de que chamado não é só o serviço que você faz. O chamado em si, ele é o seu voltar para o Pai, é o seu relacionamento com o Pai. Esse é o seu chamado principal. Se você tinha alguma dúvida, para que você foi feito? Você foi feito para isso, para se relacionar com o teu Criador e para cooperar na criação dele, para cooperar com as obras que ele tem para poder fazer. O convite do Senhor é para que a gente caminhe junto com Ele. É um Deus que se move, Ele convida a gente para se mover junto com Ele. E não é só sobre fé no sentido religioso, sabe? Eu queria trazer, e tá sempre lembrando isso para vocês, que quando a gente perde isso, a gente acaba se esquecendo. E isso acaba acontecendo em algum momento da nossa vida. E essa pergunta do aonde você está, ela volta então a fazer sentido para as nossas vidas. E talvez o ponto principal seja esse: perceber quando a gente está se escondendo e perceber aonde foi que a gente se perdeu. Em uma das cartas de Apocalipse para as igrejas, a pergunta feita é que, não é nem pergunta, né? O Senhor ele fala que era para eles poderem olhar onde eles caíram e voltar então ao primeiro amor. Esse amor que o Senhor está falando aqui não é um sentimento, não é você voltar a ser apaixonado por Jesus. Não, porque o povo ele continuava trabalhando, ele continuava fazendo. Sabe o que foi perdido? O relacionamento com Deus. O primeiro amor é o relacionamento, é você voltar para a base do seu chamado, que é simplesmente você e Deus. O povo ele continuava, a igreja ela continuava servindo, ela continuava trabalhando. A única coisa que se perdeu foi o essencial, que era o relacionamento com Deus, era entender a vontade de Deus e fazer exatamente o que o Senhor estava pedindo. Às vezes a gente faz demais, eu percebo isso e falo isso por mim mesma, às vezes a gente faz demais, mas não faz nada daquilo que o Senhor está pedindo. Porque a gente não para perguntar, a gente não para poder escutar. E a nossa falta de paciência faz com que a gente simplesmente não espere Ele responder. Só que um relacionamento, gente, é algo que precisa vir de um prazer de estar com aquela pessoa. Se a gente não tiver prazer no Senhor, se nós não tivermos contentamento no Senhor, esse relacionamento com o tempo vai se desgastar. E aí o que é que vai te sustentar? Eu tô falando assim, independente se você tem religião ou não, independente se você acredita em Jesus ou não, todo mundo entende que para um relacionamento funcionar e para um relacionamento durar, precisa ter uma boa convivência, precisa ter diálogo, conversas. Por que seria diferente com esse Deus? E o Senhor, Ele nos chama para que a gente se apresente a Ele sem vergonha, sem medo. Independente do que esteja acontecendo, o Senhor Ele quer se relacionar com você. Independente do quanto que você já se perdeu, o Senhor continua te chamando e perguntando aonde você está.
Assim que Adão se apresenta para ele, o Senhor veste Adão, ele veste Eva. O castigo ele vem, mas o Senhor ele continua sendo pai, ele continua protegendo, ele continua guardando e ele continua ansiando por um arrependimento. E o convite do Senhor é esse, para que a gente se arrependa, para que a gente volte, para que a gente se relacione com Ele, para então a gente começar a cooperar com as coisas que Ele tem para poder fazer. E é como se esse convite ele ainda tivesse aberto, aonde Deus continua passeando pelo jardim e chamando, esperando que a gente diga: eu estou aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que todos vocês tenham conseguido entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, queiram dialogar mais um pouco sobre isso, a gente deixa em aberto. Vocês têm total liberdade para poder falar sobre isso, para poder questionar. Porque é sobre isso, gente. A gente aprende um com os outros, a gente vai crescendo e amadurecendo dessa forma. Mas não deixa de se relacionar com Deus. Não deixa de ter essa comunhão com Ele. Quando você encontrar com o seu Criador, você vai automaticamente entender para que você foi criado. Você vai entender quem você é nele. E é isso. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, terem ficado até aqui. Foi um prazer ter vocês. E a gente vai se falando mais um pouco daqui a um tempo.